Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está aí nos assistindo nesse momento, compartilhe esse link com seus amigos, com seus colegas. Me chamo Brenda, pastora Brenda. Estou aqui hoje com a Lúcia, a irmã Lúcia. E hoje nós queremos dividir um pouco da história de Ana, Penina e Eucana. Então, nesse momento, eu queria fazer uma oração antes de nós começarmos. Eu queria que você fechasse seus olhos e você começasse a orar conosco. Amém? Papai do céu, estamos mais uma vez aqui, Senhor, para te adorar, para te bendizer, Senhor. Para te falar, Senhor, que Tu é Deus maravilhoso, Deus poderoso, porque eu creio, Pai, na Tua manifestação, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu vai falar, Senhor, através dessa palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, que não somos nós, mas sim Tu, Jesus, sim o Senhor que vai nos usar tremendamente. Eu creio que tem muitas pessoas que estão escutando, que estão vendo essa live e vão se edificar através de que o Senhor quer falar com cada um de nós. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai falar muito. Em nome de Jesus, amém. Então, eu quero falar um pouco sobre a história de Ana. Eu vou começar aqui, são 3 personagens, Eucana, Penina e Ana. Eu vou começar aqui falando um pouco do verso 2, fica em 1 Samuel. A partir do verso 2 eu vou começar a falar. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem sabia da sua cidade de ano, subia de sua cidade em ano, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Fenias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava de porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filha. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Aqui está falando de uma mulher. Ana, irmã Lúcia, ela passou 25 anos estéril e sofrendo na sua casa. Todos os anos, Penina perturbava ela, humilhava ela, porque ela não poderia dar filho ao seu esposo. E aqui está falando, o esposo de Ana, ele amava muito ela. Ele amava muito ela, tanto que ele oferecia sacrifício. Ela oferecia sacrifício dobrado. E o Senhor ouviu Ana. Eu quero compartilhar um pouco com a irmã Lúcia, eu quero ouvir o que ela tem para falar de Ana. Shalom, povo de Deus. Neste momento quero agradecer a Deus por mais esse momento estar aqui falando da palavra dele. E eu creio em nome de Jesus que a palavra vai falar a seu coração. Você que está aí nos assistindo assistindo a palavra de Deus, compartilhe esse link, porque é tremendamente falar desses 3 personagens aqui, Ana, Penina e Eucana, em 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Sim, pastora Brenda, o que eu acho interessante aqui, que essa história tremendamente fala muito com a vida de muitas mulheres, porque Ana foi uma mulher casada com Eucana, mas o que eu vejo aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, a sua rival provocava excessivamente para irritar. A gente vê aqui, pastora Brenda, que Ana, casada com Eucana, aquele casamento lindo, aquele casamento extraordinário, mas teve uma Penina que entrou no relacionamento deles 2 ali. E que eu vejo aqui que Penina, a segunda esposa de Eucana, ela provocava excessivamente Ana. Eu creio que o coração de Ana tinha muitas feridas,
muitas feridas daquela rejeição de Penina, porque eu creio que Penina provocava muito. Penina é aquela mulher que quer fazer pouco da esposa. Ah, mas eu sou mais gostosa do que ela. Ah, mas eu posso mais. Ah, teu esposo não te ama. Ama é eu. A gente vê muito isso aí, pastora Brenda. E a gente vê aqui quantas feridas causaram no coração, na alma de Ana. Que ela chega a dizer que a alma dela ficou amargurada. Então, mulheres que estão nos assistindo aqui a palavra de Deus, muitas mulheres têm passado por essa mesma história aqui que Ana passou. Ana casada, mas entrou outra pessoa para destruir, para tentar destruir o casamento de Ana. Aquela mulher, ela provocava, aquela rival. Eu creio que ela chegava a dizer: olha teu marido, olha, eu estou grávida aqui do teu marido, ó, ele me ama. Eu creio que Ana ficou de cabisbaixa, ela ficou triste com a situação daquela. Não é verdade, pastora Brenda? Aqui também fala que a Ana, ela a Penina, ela perturbava a Ana todas as vezes que ela subia à casa do Senhor. Eu creio que ela falava assim para Ana: para que tu vai, mulher, pedir sacrifício para Deus? Para que tu vai se sacrificar para o Senhor? Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir, Ele não vai fazer a tua vontade, Ele não vai te dar filhos, porque eu sim posso dar filho ao meu esposo. Porque também ela era casada com o esposo de Ana. E eu sei que ali a Ana se frustrava. Tem tantas mulheres hoje que vêm para a casa do Senhor e as pessoas ficam falando: para que tu vai para a igreja? Para que tu vai buscar esse Deus? Ele não vai mudar a situação da tua vida. Tem muita gente que se encontra nesse quadro. Tem muitas mulheres que o esposo está traindo ela com outras mulheres na rua, que ela busca o Senhor, ela vem para a igreja e está há anos em casa. E ela às vezes não vê o mover de Deus na sua vida. E a outra ainda fica falando: olha, aquela dali é crente, ainda namora com o marido dela. Ela vai para a igreja e eu não vejo Deus fazendo nada. Ele faz é me amar. Só que eu quero te falar que Deus, Ele vai mudar a história da tua vida. Eu quero te falar que você tem que ser igual Ana. Ana lutou 25 anos. 25 anos. E a alma dela se amargurava. É tanto que quando ela chegou para orar no templo, ela se tremia. Ela tremia a boca, ela tremia os lábios, ela tremia o corpo. Que o profeta, o sacerdote ali, pensava que ela estava embriagada. Mas ali era a alma dela que estava amargurada. Sim, é verdade. E o que eu vejo aqui também, pastora Brenda, tudo aquilo dali, aquela esterilidade, foi para um propósito. Para um propósito de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, muitas vezes, Deus permite algo na nossa vida para um propósito dele aqui na terra, para que o nome dele seja glorificado. Eu creio, pastora Brenda, que antes de Penina, Ana, talvez ela não buscava Deus com seriedade. Talvez ela ia ao templo, mas sem aquele compromisso, só para ir. E Deus permitiu algo, aquela penina, que eu creio que tem muitas mulheres que têm uma penina no calcanhar dela ali. E aí, a partir do momento que tem aquela penina ali, atosigando a mente, o casamento, aí é algo que a gente vai se despertar. Você sabe por que eu falo isso aí, pastora Brenda? Porque eu já passei por essa situação. Antes, eu ia para a casa do Senhor de qualquer jeito. Não, nem prestava atenção. Talvez eu chegava lá na casa de Deus, eu dormia até um sono bom. Não estava nem aí com a palavra do Senhor. Mas aí o Senhor colocou uma penina. Colocou uma penina no meu casamento. Pastora Brenda, essa penina, eu vou lhe dizer, eu dei vontade até de tocar fogo nela. Foi. Eu dei vontade de tocar fogo na penina que entrou no meu casamento. Mas a palavra do Senhor diz, pastora Brenda, lá em Tiago, que a ira do homem não produz nada, justiça de nada. Mas a minha vontade foi de tocar fogo quando eu vi ela com meu esposo.
Pastora Brenda, eu creio ali, eu disse, se eu tivesse aqui uma faca aqui, eu sei que eu ia me esbagaçar aqui, e eu ia parar lá na delegacia, porque a raiva foi muito grande. E a Penina ainda queria fazer pouco de mim ainda, porque elas querem fazer pouco, elas querem se achar mais gostosa. Mas, pastora Brenda, quando eu vi aquela situação que eu passei, a realidade, porque aqui, mas foi uma história de não sei quantos anos. Não, eu fui passar essa realidade, foi dentro do meu casamento. Eu sei contar o quanto é doído quando uma Penina entra no relacionamento do meu casamento, de casamento de qualquer uma que está nos assistindo. E a Penina, ela provocou muito, mas aquilo ardeu no meu coração, ardeu no meu coração. Aí você sabe o que aconteceu comigo? Ainda hoje eu agradeço muito a Deus, pastora Brenda, porque eu vivi um momento dentro da minha casa, não tinha paz, na minha casa não tinha mais harmonia, na minha casa não tinha mais alegria, porque não tinha Jesus, não tinha a presença de Deus. E eu hoje, e todo tempo eu agradeço a Deus, que o Senhor enviou 2 pessoas dentro da minha casa. E você sabe quem foi essas 2 pessoas? Pastor Janes e a pastora Célia. Essas 2 pessoas, o Senhor enviou, porque eu já não aguentava mais. Então, quantas pessoas que estão nos assistindo aí, que não aguentam mais essa vida de tortura, de aflição, de sofrimento, dentro da sua casa, do seu lar, do seu casamento, do seu relacionamento. Porque tem uma Penina entrando, tem uma Penina atosigando a tua paciência. Ei, diga, Senhor, não aguento mais, porque o Senhor, Ele vai enviar um profeta dentro da tua casa, dentro da tua vida, para te orientar dentro da palavra do Senhor. E você vai ser uma mulher sábia. Conta mais aí alguma coisa, pastora Brenda. Olha, assim, foi muito interessante o que a irmã Lúcia abordou agora, nesse momento. Ela falou sobre Penina. Gente,